Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi, infelizmente sem torcida, é muito estranho, e por causa disso... Sem uniforme também. Sem uniforme, o São Paulo resolveu abrir mão do seu uniforme, permitindo que o adversário jogasse de branco com listras vermelhas para confundir o torcedor e tal. Muita gente me perguntou nas redes sociais, então antes de começar o vídeo, porque este é o vídeo de jogo, deixa eu responder as hipóteses mais prováveis. Ou o São Paulo não tem autonomia para escolher quando joga com seus uniformes, o mais provável, ou o São Paulo não tem inteligência para entender a importância que é para a marca jogar com seu uniforme número 1 no Morumbi. Note que as duas premissas podem ser verdadeiras e elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. De qualquer forma, foi uma atrocidade. O São Paulo foi com uma pressão bizarra jogar contra o Atlético Goianiense por vários motivos. Uma, porque não vencia uma sequência assim, repetida de partidas e todas elas tomando gols, né? Hoje não tomou. Outra, porque o Wagner Mancini, que tinha saído do São Paulo, era um dos cotados para a possível, e eu diria até provável, demissão de Fernando Diniz. Mas como assim provável? Ganhou, foi goleada. Vamos lembrar que a escalação foi uma escalação com interferência, foi uma coisa muito longe da convicção. O Atlético Goianiense, apesar de estar jogando futebol bem nessas últimas partidas, tinha desfalques e o Atlético Goianiense, assim, os objetivos dele do campeonato são outros. Então, assim, é uma vitória muito legal, tira a pressão do Fernando Diniz momentânea, que pode voltar no fim de semana se não vier um resultado bom contra o Palmeiras. A gente vai ter o desfalque do Sara, que a gente já vai comentar aqui, que é terrível, terrível, e não é porque ele fez o gol, não. Quando ele foi desfalque antes, que ele estava em fase ruim não, ele estava oscilando muito tecnicamente, ainda que entregasse muito taticamente. A gente já falava que, por entregar taticamente, enfim, acho que o Fernando Diniz vai ter que colocar Luan e Tietchan, não sei o que ele vai inventar, mas para se ter calma, tá? Assim, a única coisa muito boa é o São Paulo vencer, que é sempre muito bom, e o Mancini estar mais longe do Morumbi também é muito bom, porque esse resultado, para as pessoas que avaliam o São Paulo, que são pessoas que não têm competência nenhuma para fazê-lo, os caras já olham esse resultado e falam, lá, ele não presta, porque no São Paulo tudo é decidido em um jogo, e nesse jogo o Mancini não foi bem, e agora, depois dessa introdução longuíssima, passo a palavra para Gabriel Perecini. O que você achou do jogo, sabendo que o primeiro tempo foi horroroso? Horroroso, foi um terror. Não sei se horroroso, mas dois comentários rápidos em relação à sua abertura. A primeira delas, assim, afasta, não sei, perde sábado pra você ver se ele não vai embora domingo, que eu não duvido nada. E embora vai, mas eu tô dizendo assim, pelo menos não deve ser o Mancini a substituí-lo. Sim, talvez, entendi. Entendeu? O Mancini ficou mais longe porque a galera vai olhar para esse jogo e falar assim, então esse Mancini não era tudo isso, porque no São Paulo as pessoas avaliam por um... E veja, eu não queria o Mancini, nem pelo trabalho recente dele, mas ele não é melhor que o Diniz? Aí é uma outra questão, a gente não pode pegar um cara, porque é um pouco melhor, porque a gente tá fazendo isso há muito tempo. Tá? Mas enfim, e aí volta. Mas eu não tô falando do Diniz, não. De um jogo eu não tô falando do Diniz, não. O Diniz tá ainda com a corda no pescoço. E a segunda coisa, eu posso estar enganado, tá? Porque no momento eu não estava prestando 100% de atenção. Mas eu acho que o Villani, o narrador, na volta do intervalo, confundiu o São Paulo com o Atlético Goianiense por causa da camisa. Tava só o Atlético Goianiense em campo, o São Paulo já voltou em campo, o Atlético Goianiense ainda não. Não, é o Atlético que já voltou, o São Paulo demorou. O cara confundiu, enfim, é ridículo, é patético. E o Villani, que é um grande narrador, divertida a narração dele, bem empolgante a narração. Alguém me perguntou, eu nem respondi ainda no Twitter, que eu tinha achado a narração. Gostei da narração. O Villani que é São Paulino, fala letras com todas as letras, o Villani é São Paulino. E ele confunde, porque ele está narrando o jogo no Morumbi, tem um time de branco com uma faixa no peito, nas costas é o número preto, que era o uniforme do São Paulo de 2018, aquele lindíssimo uniforme que a Adidas fez sem faixa nas costas. Ironia, ele olhou e falou, ironia. Ele olhou e falou, o São Paulo está de volta. Mas tudo bem, eram só esses rápidos adendos aí pra gente fazer. E um terceiro, só provocativo, só pra gente deixar no fim do vídeo, o melhor em campo foi o Gabriel Sara, tá? Só pra deixar assim, a gente constrói a partir disso. Que eu achei trágico, muito trágico, o desfalque do Gabriel Sara. O Juanfran também é desfalque, mas o Juanfran provavelmente não atuaria no jogo contra o Palmeiras, acho muito difícil, se bem que poderia ser ali para fechar mais, o Juanfran poderia...
se ele não machuca, eu acho que ele joga. Se ele não tivesse machucado, eu acho que o jogo seria Juan Fran. E eu acho que ele se machucou gravemente, né? Não, porque já tem muita gente gravando, olha lá, o Igor Vinícius entrou e o São Paulo melhorou muito. Não foi apenas isso, ainda que o Igor Vinícius tenha ido bem nessa partida, no momento que o Atlético já precisava sair mais. O Juan Fran não tenha ido mal, o São Paulo inteiro estava mal, e na única bola que assim, o São Paulo teve de ofensividade pelo lado do Juan Fran, o Juan Fran cruzou, mas o time perdeu, né, a conclusão dentro do gol, né, a bola desvia, e eu não lembro quem é que erra a conclusão no cruzamento agora. Igor Gomes. Igor Gomes. O Igor Gomes perdeu alguns gols hoje, né? Em compensação, voltou, já quando o jogo estava 3-0, para ajudar na defesa numa bola em que o Atlético Goianiense estava atacando, que ele se mata, ele corre do ataque até a defesa, mas o Igor Gomes ainda não recuperou o futebol de antes da pausa da pandemia, né? Outro destaque que vinha sendo muito criticado e hoje contribuiu com 3 grandes defesas, né? 2 delas de fechar o ângulo muito, foi o Thiago Volpi. Thiago Volpi, tudo bem que assim, 2 defesas, o jogo já estava praticamente decidido, né? Só do cabeceio que ainda o jogo estava bem aberto. Mas foram defesas importantes. Depois da segunda defesa, que é aquela que ele fecha o ângulo, que o cara carimba, sai o gol do São Paulo, né? Carimba ele, logo em seguida sai o gol do São Paulo. E aliás, saiu 2-1, o jogo não estava tão decidido assim, não. Faz o 2-1 ali, já volta. Já tinha uma pressão, já tinha. Assim, eu vou pro dentro. Para o jogo de hoje, me impressionou que durante toda a transmissão, mas foi impressionante, do primeiro ao último minuto da transmissão, trataram o Vitor Bueno como um atacante. O Vitor Bueno hoje foi o companheiro do Daniel Alves no meio de campo. Ele atuou, Daniel Alves e Vitor Bueno na frente do Luan, com o Sara e o Igor abertos, e o Brenner um pouco mais avançado. Não teve Vitor Bueno de atacante. Isso foi falado repetidas vezes, aí entra o Tietchan, mantém a estrutura igualzinha, no segundo tempo, tirou um atacante, colocou um volante. Não, cara, o Vitor Bueno jogou naquela função, entrou contra o Internacional naquela função, entrou contra o Curitiba naquela função, ele não entrou como atacante. Então, isso foi um erro muito, muito sério da transmissão. O primeiro tempo, eu não achei horroroso. Eu achei o primeiro tempo que ele não foi bom, mas como muitos outros jogos do São Paulo fez o suficiente para ganhar o primeiro tempo. Para sair na frente do primeiro tempo, abrir o placar e ir para o intervalo em vantagem. A diferença é que dessa vez, no último minuto do jogo, a gente conseguiu. Em alguns jogos a gente não conseguiu isso. A gente teve o lance que você citou do Igor Gomes, a gente teve logo no começo do jogo a roubada de bola do Luan. O Vitor Bueno bate bem ali de fora da área, mas não bateu tão bem. E o Sara perde um gol feito no rebote. Teve uma cabeçada do Brenner que ele cabeceia para baixo, a bola ainda pega no joelho dele e vai para fora. O gol, além do ele erra o tempo, né? Além do gol impedido dele. Ali já foi outro lance, já foi bate e rebate. Ele já mas ajuda, né? Você faz um gol impedido, você fala, hoje eu tô com a perna boa pra fazer. Daí vem aquela bola oferecendo, né? Porque o gol dele foi um gol mais... E o gol vai lembrar um cruzamento do Sara, que acaba passando em branco. Eu acho que não conta com uma assistência, porque além do rebote do goleiro, tem o desvio do zagueiro. O desvio que obriga o goleiro a deixar no pé do Brenner. Não, foi um frango aqui. Foi uma falha. Mas vem o cruzamento do Gabriel Sara, que foi um dos melhores jogadores do São Paulo já no primeiro tempo. No segundo tempo ele só confirmou isso. Ele conseguia voltar para ajudar na marcação e participava da construção do time, tentava ajudar. No segundo tempo isso ficou muito mais claro, porque o Atlético Goianiense lançou mais ao ataque. Pra você ter uma ideia, a gente falou no pré-jogo que corria um risco de ser um jogo, acabou não sendo jogo só o segundo tempo, com os gols, que aí muda toda uma percepção, mas a mecânica do jogo foi como o São Paulo jogou contra o Sport, foi como o São Paulo jogou contra o Fluminense depois de virar o jogo, foi como o São Paulo jogou em algumas partidas, eu acho que até anotei aqui, não, anotei outra coisa, mas como o São Paulo jogou no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, bem parecido com aquilo, o Atlético Goianiense tem 56% de posse de bola. O São Paulo dá a bola para o Atlético Goianiense, que não é um time, para mim, a principal surpresa do campeonato até aqui, Atlético Goianiense. É o time mais surpreendente
no campeonato até aqui. Mas não é surpreendente porque vem construindo o jogo de trás. Quando complicou os jogos, quando ganha de 3-0 do Flamengo, quando complica contra o Atlético Mineiro, quando dificulta contra times da parte de cima da tabela, nunca foi criando o jogo, saiu tocando, não empurra o adversário para trás. Não é isso, é contra-atacando. Hoje, até o Mancini deu uma entrevista antes do jogo e falou, não, a gente veio para surpreender o São Paulo. O Atlético Goianiense tentou fazer uma marcação alta, que não era do Atlético Goianiense, então não funcionou, e o São Paulo conseguiu se aproveitar disso, principalmente no segundo tempo. Teve muito espaço para jogar, a marcação alta foi ruim, e o São Paulo teve contra-ataque muitas vezes com o Gabriel Sara, que conseguia puxar sozinho ali pela direita, fazia esse arranque, tirava o time de trás, então foi muito bem nesse ponto, fora uma escapada ou outra que o time criou lá de trás. Mas falando especificamente, eu acho que, obviamente, os grandes destaques do jogo de hoje, destaques assim, pré-jogo, né? Brenner, Luan e Bruno Alves. Brenner dispensa os comentários, no primeiro tempo não foi tão participativo, porque não é a característica dele, a gente já falou isso aqui, só que, fora o Luciano, que não estava disponível hoje, era o jogador do São Paulo que vivia a melhor fase e que tinha mais qualidade em termos de finalização. Caiu a bola no pé dele no gol anulado, ele põe para dentro, o goleiro soltou, ele põe para dentro, fez a movimentação para o Gabriel Sara soltar para ele podia ter feito o terceiro, que foi um pecado ele não ter feito, ele perde um gol feito, muito parecido com o gol que o Pablo perdeu contra o Bahia, no cruzamento do Reinaldo, ele não conseguiu empurrar para dentro, mas novamente se colocando ali em boa movimentação. Então ele é esse jogador, um jogador muito mais de finalização. Para um jogo que o São Paulo não se propôs a construir, a marcar lá de cima, fazia sentido. E aí entra Luan e Bruno Alves. Luan e Bruno Alves, bom que se diga, nunca foram maus jogadores, nunca foram preteridos por serem ruins, nada disso. Não tinha a ver com eles, tinha a ver com a característica do time. No vídeo contra Fluminense e Sport, se eu não estou enganado, a gente cita que o São Paulo, quando abre mão de jogar, quando o São Paulo assume que vai se defender em determinado momento do jogo, faria todo o sentido do mundo você colocar o Luan. Isso era uma defesa de qualquer um. Eu não vou mais jogar, eu vou me defender, aí você põe o Luan. São Paulo hoje, no segundo tempo, foi se defender, na saída de bola, você via muitas vezes o Luan vinha buscar e a bola não passava por ele. A bola, muitas vezes a gente viu o Volpi com muito chutão. No primeiro tempo teve muito isso, chutão, e você devolvia a bola para o Atlético Goianiense que não sabe criar. Ou Vitor quando saía vindo curto, buscar, muito. Vários vindo buscar. E quando saía curto, muitas vezes o Luan pulava. E quando era o Luan que via ficar do lado do Volpi, a bola saía pelo outro lado e cruzava direto a área para ir para a lateral. Porque não é a característica do Luan. Não o Luan recebia essa saída de bola. Para essa saída de bola, não é a característica dele. Para pegar ali dentro da área, fazer um passe ali no meio de dois jogadores com confiança, não é a característica dele. Ele é péssimo passador? Não é. Péssimo passador, mas não é para esse estilo de jogo. Então o São Paulo se adaptou aos jogadores que tinha em campo, né? Uma das chances do Atlético Goianiense no jogo foi um passe errado bobo do Bruno Alves, o Atlético Goianiense recupera a bola, dá 3 toques, sai na cara do Volpi, chuta para fora. Então era por esse motivo que eles não jogavam, isso sempre foi claro. Só que, como eu falei, no segundo tempo o São Paulo optou por defender mais, e aí fazia todo o sentido do mundo que esses jogadores estivessem lá. Ainda assim, vale ressaltar, foi ótimo que o São Paulo não tenha tomado gol, porque para um pouco com esse negócio de toma gol a não sei quantos jogos, não sei o que, ela quebra um pouco isso, para um pouco com isso. Assim como para um pouco com as 7 derrotas, com os 7 jogos sem vencer. Agora no Brasileiro são 6 jogos sem perder. Então, assim, estatística por estatística é isso. Agora tá 6 jogos sem perder, então tá tudo bem? Não tá tudo bem. Mas com o Atlético Goianiense teve mais chances de gol hoje do que Corinthians, Santos, Internacional, Fluminense, foi isso que eu anotei aqui, isso que eu puxei de cabeça enquanto você falava aqui, enquanto a gente começou o vídeo. Sim. Devem ter outros jogos que o São Paulo foi vazado e ofereceu menos... Curitiba, óbvio. Curitiba teve uma falta de chance de gol. Então, teve jogos que o São Paulo foi vazado que ofereceu menos chance ao adversário. A defesa do Volpi, na saída do Chico, quando o Chico fica na cara do gol, é um lance do São Paulo tomando gol nos outros jogos. Toma um contra-ataque, o jogador enfia uma bola no meio da zaga, o cara põe no peito e sai na cara do gol. É culpa do Luan? É culpa do Bruno Alves? Lógico que não, evidente que não. Não é pro jogador, pro time adversário, em 3 toques tá na sua área, na cara do gol. Sim. E a saída do Volpi é absolutamente excelente, eu acho que vale um parênteses, porque tem muita conversa, já não é goleiro de rebatida. Como se ele pegasse uma cadeira de praia, estendesse ali no gol, pegasse uma revista, sentasse e ficasse lendo a revista, a bola bate nele de vez em quando, bate no braço da trave, no braço da cadeira e sai. Não é.
Ali, se ele tá mais para trás, o jogador sairia com mais liberdade na cara do gol, ajeitaria a bola, ajeitaria o corpo. Quando ele pensasse em sair, o cara rolava a bola no canto, ele não ia pegar nunca. Ali ele já saiu em cima do cara, quando o cara dominou, ele teve que bater logo. Estourou em cima dele, porque ele fechou o ângulo do cara, a goleiro de rebatida. Tem muito mérito nessa defesa, muito mérito nessa defesa. Então é importante a gente ressaltar isso, não fica algumas coisas meio no ar, assim, né? E aí, só para finalizar... E coisa que fica no ar é pior, porque vira uma pecha com um jogador, e a gente teme muito isso. Quando você vai falar alguma coisa de um jogador, você tem que ter muito cuidado de criticar um trabalho ou criticar um lance, mas, não, todo lance ele faz isso. Normalmente essas generalizações, elas não se sustentam. E no caso do Volpi, eu creio que a principal característica que ele tem justamente é esse tipo de saída. Essa saída que ele vai pro abafa, que ele espera a pancada, é o que ele tem de ponto forte, é o que ele tem de ponto mais forte. Então muitas vezes não é que ele faz uma defesa plástica, não, muitas vezes ele faz aquela defesa que ele tá lá para tomar bolada, aí a galera fala, mas chutou em cima dele. Não chutou em cima dele, quer dizer, chutou em cima dele porque ele estava no lugar no qual ele dificultou a finalização do jogador, ele não deixou o cara dominar, ajeitar o corpo, levantar a cabeça, o cara quando dominou no peito, ele estava em cima do cara, bateu pro gol com o ângulo fechado. E aí a gente no momento que a gente está gravando, o Botafogo está vencendo o Palmeiras e o Fortaleza está vencendo o Atlético Mineiro. Tá vencendo o Fortaleza? Tá 2-1 Fortaleza. Eu quis falar porque eu sabia que isso ia te deixar feliz. Saiu o gol agora. Nossa, e o Fortaleza saiu na frente com o gol do David. Acho que foi o primeiro gol do David pelo Fortaleza. E o Yuri César fez o gol aos 19. E aí o Fortaleza teve um cara expulso. O Atlético empata no fim do primeiro tempo e pelo jeito tá aqui. É que eu deixei aberto no Google para ver os dois, entendeu? Eu tô aqui com o Google aberto, eles devem demorar para atualizar. Mas ótimo. Beleza, assim, não que mude muito pra gente, que o nosso campeonato não é com o Atlético. Ao invés de ficar 5 pontos, tá 4, mas não é o nosso campeonato. Mas assim, é bom pra ficar, pra mostrar algumas coisas também, né? Pra não ficar aqui, olha só como... Assim, imagina se o São Paulo perdendo pro Fortaleza do Rogério com um a mais. Entendeu? Vale, não, mas assim, vale também pro outro lado, né? Tô torcendo muito pra isso, porque como eu brinquei aqui no começo, e deixo muito claro que é uma brincadeira, dos técnicos que foram cotados para substituir o Diniz, que vazaram ali de dentro de São Paulo, um era o Mancini. Gol anulado, 1-1. Foi. Por isso que não tinha saído aqui, provavelmente. Então tá. Então, peraí. Mas imagina se o São Paulo empatando tanto tempo com o Fortaleza do Rogério com a mais. Continua valendo o raciocínio. Então anulou. É verdade. Eu atualizei aqui e pior que assim, é verdade. Agora eles atualizaram, que desgraça, né? Mas tudo bem, ainda está empatado e fez um gol. O gol foi anulado, que é impedimento. Mas de qualquer forma, como eu brinquei aqui, o São Paulo é muito amador, isso não é brincadeira, isso é muito sério. E tinha ali cotado alguns treinadores, né? 3 que passaram pela gestão: o Aguirre, o Mancini e o Rogério Ceni, né? Os 3 que saíram aí, os 3 saíram de jeitos muito esquisitos, porque a diretoria do São Paulo foi muito incompetente na condução da demissão dos 3, sendo um só maior ídolo do clube. Aí assim, o Mancini tomando uma goleada, porque 3-0 é goleada em qualquer circunstância, aqui no canal a gente já definiu isso, quando o São Paulo toma é goleada também, 3-0, 3 gols, é goleada, acabou. Se o Mancini ficou mais longe, o Rogério, enfrentando o São Paulo de igual para igual, com 1 a menos, em teoria ficaria mais perto. Claro que aí nós temos o Leco, que não gosta do Rogério, mas em medidas desesperadas, né? E tudo isso, óbvio, o Fernando Diniz agora tá super sólido, né? Porque goleou o Atlético Goianiense. Aí ninguém vai pensar nos desfalques do Atlético, nem nada, não. Agora acertou um jeito de jogar. Vai enfrentar o Palmeiras, que é um adversário difícil, independente de estar perdendo agora, independentemente de estar perdendo agora o jogo, neste momento, para o Botafogo. E o São Paulo joga lá. Então tem 2 tabus aí. Não, um tabu, né? Porque se o Palmeiras perder, um tabu só. O Palmeiras era o último invicto e tem o fato de São Paulo não vencer. Mas o Sara, este jogador Sara, que muita gente detonou, falou que não tinha condição, que tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É um jogador que taticamente, mesmo quando tecnicamente ele não entrega, e ele não entregou muito, porque é garoto, está em formação, mas já é a segunda partida boa dele, não seguida, não consecutiva, segunda partida que ele se destaca
fazendo dentro de campo, se destacando dentro de campo aos olhos de todos. Então, um jogador que deve... Tecnicamente, né? Eu acho que é a palavra que você está buscando, porque ele sempre cumpria o papel dele e melhorava o time, só que de uma maneira invisível. Agora ele está começando a se destacar, agora que ele faz gol e dá assistência, que muitas vezes é o que conta, ou melhor, volta, muitas vezes é a única coisa que conta, porque, de novo, foi o que a gente falou, hoje o sistema defensivo ofereceu menos chance que uma série de jogos que o time tomou gol. Só que, como não tomou gol, tá fechado ali o clichêzinho e tudo mais. O jogo de futebol, ele não é só isso. Se o São Paulo oferecer a quantidade de chances que ofereceu pro Atlético Goianiense, pro Palmeiras, provavelmente vai tomar um gol, seja lá o time que jogar. E se oferecer a quantidade de chances que ofereceu pro Internacional, talvez consiga passar o jogo sem sofrer gol. Porque você diminui muito a chance do adversário fazer gol. O adversário tem que ser muito mais preciso. Então, assim, hoje o Gabriel Sara foi o melhor em campo, sim porque fez um gol, sim porque deu uma assistência e meia, digamos assim. Uma assistência e participou diretamente do primeiro gol do jogo, né? Foi fundamental por ali. Mas continuou cumprindo todo o papel dele que ele cumpria nos outros jogos. E o São Paulo cresce quando isso acontece. E é importante que o São Paulo cresça quando isso acontece. E aí, para finalizar, o São Paulo se consolidou como a segunda, isso estava brigando ali com o Internacional, agora se consolidou como o segundo melhor mandante do campeonato. O São Paulo perdeu pontos em casa em 2 empates apenas contra Bahia e Red Bull Bragantino, e por enquanto só o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos em casa e um ponto a mais, tem uma campanha melhor em casa que o São Paulo. O campeonato do São Paulo não é ruim. Hoje a gente não vai ver nenhum comentário aqui debaixo do vídeo falando eu não falei que essa posição não sei o quê, porque o São Paulo passou a maioria do campeonato acima das suas expectativas, terceiro, segundo, quarto, é acima da expectativa do São Paulo. Não é o campeonato do São Paulo ficar tão em cima assim. O São Paulo é quinto, sexto, por ali, pegar uma vaga direto para a Libertadores, eu acho que é acima das expectativas desse elenco que foi montado. Mas isso nós falamos desde do contextualizando sobre a estreia do Brasileiro. Só que quando perde, não falei, aí ganha. Não, é enganoso. Não sei o quê, faltam não sei quantos pontos para não ser rebaixado. É muita distorção do que realmente acontece em relação ao São Paulo. Isso prejudica quando a gente vai olhar para dentro do campo. A gente olha para dentro do campo, tá tudo ruim, tá tudo terrível. Não tá tudo terrível, tem muita coisa ruim, como nós já falamos. E a gente apontou várias coisas. Só que o Campeonato Brasileiro até aqui, jogados 13 jogos do São Paulo, é acima das expectativas. Ninguém esperava o São Paulo em terceiro depois de 3 rodadas. Ninguém esperava. Quando começou o campeonato, com a tabela já toda, ninguém esperava. A 1 ponto do Flamengo, nesse momento 5 pontos do Atlético. Eu ainda acho que vai ganhar o jogo, mas o Palmeiras até diminuiu aqui. O Palmeiras diminuiu, eu ia falar isso agora. Se o Palmeiras não ganhar o jogo, se no máximo empatar, o São Paulo mais uma rodada dentro do G4. Então, assim, vai jogar o clássico sábado. Foi o único clássico que o Fernando Diniz perdeu, foi contra o Palmeiras no Parque Antártica, e vai voltar a jogar esse jogo. Para esse jogo, só para finalizar da minha parte, para esse jogo, eu acho que o São Paulo tem que focar no segundo tempo do jogo contra o Atlético Goianiense, no primeiro tempo, no primeiro tempo o Atlético Paranaense não, que foi ruim, mas no segundo tempo do jogo contra o Sport, dar a bola para o Palmeiras, porque a principal falha do Palmeiras, a principal dificuldade que o Palmeiras tem é de construir o jogo. Eu acho que se o São Paulo fechar os espaços e tentar explorar os contra-ataques, tentar explorar uma conexão entre Luciano e Brenner, por exemplo, eventualmente um Paulinho Boy até no segundo tempo por uma velocidade, eu acho que o São Paulo tem chance de ser bastante competitivo lá. Repito, o Palmeiras não consegue, ou pelo menos até aqui nesse ano, não conseguiu criar grandes chances em 99% dos jogos. Eu acho que essa devia ser a estratégia do São Paulo. E aí sim, aí seria importante um Bruno Alves, seria importante um Luan, mas com uma atuação melhor do que foi hoje, do sistema defensivo do São Paulo, com menos espaço. O Atlético Goianiense hoje conseguiu entrar na área tabelando por dentro, conseguiu ganhar na bola aérea, conseguiu de contra-ataque. O São Paulo não pode oferecer essas coisas para um time bem mais qualificado que é o Palmeiras. E aí eu ia te perguntar, no caso do desfalque do Sara, o Plical tinha falado, não, é só colocar o Luciano no Bueno, só colocar o Vinícius no Juan Fran. Aí eu falei, cara, tem o desfalque do Sara, e não sei se o Plical tinha feito essa leitura de que o Bueno jogou de atacante também, mas eu nem questionei na hora no Twitter, eu só falei, tem o Sara também. E aí a questão é, você faria o quê? Você manteria? Eu provavelmente ficaria muito aberta. Ou o Tietê? Não, Tietê e Luan. Tietê à frente do Igor Vinícius,
Eu tentaria com 2 linhas de 4. Igor Vinícius e Tietê na direita, aí Luan e Daniel por dentro, o Igor na esquerda, o Igor Gomes. Lembrando que o São Paulo tem algumas limitações de formação. Não me oporia que não é momento de fazer esse tipo de troca. Amanhã é regenerativo, você tem o treino sexta que não pode ser tão forte, sábado você vai pro jogo. Mas se fosse num outro dia ser Léo e Reinaldo, faria essa dupla. Avançaria o Reinaldo, como não dá, mantém o Igor fazendo essa função mais aberta, que ele é disciplinado taticamente para fazer isso, e na frente Brenner e Luciano. Um dos dois poderia ficar num dos volantes do Palmeiras na saída de bola, Patrick de Paula, por exemplo. Aí o outro fica fazendo sombra entre os zagueiros, que o Palmeiras consegue sair bastante com os zagueiros, principalmente com o Felipe Melo, e o outro tenta matar a saída de bola. O Rogério fez até algo parecido assim quando foi jogar com o Internacional, matou a saída do Musto, só que os zagueiros do Internacional, a gente falou isso aqui, Armoledo, teve mais dificuldade. Mas eu acho que seria a melhor função, porque você não tem como tirar o Luciano, o Brenner vem de um jogo excepcional, confiança lá em cima, tem mobilidade, pode puxar um contra-ataque, então teria que ser essa dupla. Eventualmente, numa variação, num momento específico do jogo, você joga o Luan para trás, para ficar entre as duas linhas, deixa o Tietê ficar com o Daniel Alves por dentro, aí você deixa o Luciano voltar pela direita, como ele voltava também, e o Igor manter pela esquerda. Eu acho que seria a melhor estratégia do São Paulo para esse jogo. Você sabe que a gente está falando aqui, eu tinha falado para você que o Palmeiras ia empatar, né? Antes de começar. Empatou? E tem um lance lá que estão entre o pênalti e o impedimento. O VAR estava analisando, essa foi a última. Bom, tudo bem, a gente não vai ficar esperando que o vídeo já está longo. Não vai, mas assim, já temos aqui não só uma análise do jogo, mas assim, é muito importante falar para a torcida nesse momento, e é legal que eles viram o momento que a gente estava gravando o vídeo, porque a gente está acompanhando todo o campeonato e estamos muito focados. Primeiro, entender qual é a realidade desse elenco que o São Paulo montou muito mal, não tem as peças, faltam peças, tem um técnico que não tem a convicção, que tem toda essa coisa. Qual que é a real ali de São Paulo? É brigar ali na parte de cima da tabela, mas não tão para cima quanto o clube mereceria, ou como o clube está acostumado, não obviamente nos últimos 10 anos, mas antes desses últimos 10 anos. Já demos uma prévia do que o São Paulo poderia fazer contra o Palmeiras. Eu falo, lamento muito o cartão do Sara. Quando saiu a falta, eu lamentei demais, porque o São Paulo, mais uma vez, teria uma grande oportunidade de chegar numa condição muito boa para enfrentar o Palmeiras e quebrar esse tabu que faria muito bem para todo mundo, diga. Não, um cartão completamente não merecido, como foi o do Reinaldo, como foi mais uma arbitragem terrível. O do Reinaldo foi pênalti pro Palmeiras mesmo, tá? O juiz deu um pênalti que meu Deus do céu, assim, arbitragem horrorosa, tira o Sara do jogo de graça, deu um cartão pro Reinaldo absolutamente de graça, e ainda assim o Sara tomou o cartão, o jogo já estava 3-0. É sabido que o Sara tá pendurado, tira o cara do jogo. Tira o cara do jogo, não tem motivo nenhum para ele continuar em campo. Tá 3-0 o jogo, tira fora. Assim, para mim, esse foi o principal erro do jogo. Mas assim, como você falou, pênalti Palmeiras, se o Palmeiras não virar o jogo, caso convirta o pênalti, terá mais 5, 7, 8 minutos, depende dos acréscimos aí para ir buscar. São Paulo se mantém no G4 em caso de não vitória, ou se o Internacional perder do Red Bull Bragantino amanhã. E no caso do jogo de fim de semana, só tem um peso, caso o Palmeiras empate na cobrança de pênalti, que o Palmeiras segue invicto, e se São Paulo quebra o tabu quebrador, não, eu falo analisando a corda no pescoço do Diniz. Só por isso. Porque aqui a gente tem que fazer análise do quão amador é o São Paulo para analisar o trabalho que faz. É muito triste falar isso. Aí, um último comentário, e não é para condenar nem nada, nem foi um grande jogo hoje do Daniel Alves. Mas tem um lance que eu precisava criticar dele. Bem lembrado. Eu deixei anotado aqui, só que a gente ficou vendo os jogos, eu troquei a tela. Então, antes de você falar, eu só quero falar do jogo muito abaixo do Daniel Alves. A falta que ele achou que ele era o Roberto Carlos. Ele me arruma a bola quase no meio de campo e bate direto. O Daniel Alves, sim, um jogo abaixo. Mas eu tô falando assim, não é um jogador horroroso, é isso que eu quis dizer. Mas não é para ficar batendo essas faltas e tudo mais que... E o Cavalieri pegou o pênalti. Pegou? Olha a cara do Gabriel. Olha a cara. Cara. Legal. Mergulha no eu tava atualizando aqui para ver se aparecia alguma coisa. Eu sigo um amigo meu palmeirense, ele comentou do William, só que eu não sei se tinha sido, se ele estava sendo prévio, mas enfim,
Vambora, então. Então Legal. ele estava sendo prévio, porque o Cavalieri pegou. E nós aqui, gravando esse vídeo, pegamos seu momento de alegria, celebrando. Enfim, o futebol tem muito disso. Hoje é um dia de alegria, quem diria. Amanhã a Vives faz uma participação no Fute Encontro lá, e a gente vai deixar aí no link para quem quiser acompanhar. Vai contar um pouquinho, inclusive, do clássico aí. É isso. Vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo.